Mas eu acho que hoje em dia, acho que a morte ela viria de camisa polo, sapatênis, calça caque. Todo mundo tem essa visão de que a morte é super spooky, né? Aquele facão, aquela foice e tal. Mas eu acho que ela ia ser super de boa, sabe? Fala galera, batatas góticas e trevosas. Estamos de volta para mais um episódio do seu, do meu, do nosso Batata Cast. É isso mesmo. Eu sou o Constan, estou aqui com os meus amigos. E aí, galera, aqui é o Bruno. Vamos falar sobre esse tema único, né, na nossa vida. Sou Leonardo Betfur, professor de História e Sociologia, e se você nasceu, você vai passar por isso. Bom, é isso, tá aí. Eles fizeram esse suspense e o tema de hoje é a morte. Isso mesmo. E a gente trouxe uma grande amiga também, uma presença ilustríssima que a gente está há algum tempo tentando trazer para esse programa, que é a Isabela Lauerman. É isso mesmo, ela é estudante de Direito pela UFRJ e ela também é uma estudiosa da morte. Isso mesmo. O TCC dela é sobre a morte, não é mesmo, Isabela? É isso mesmo. Então é isso. Alguém quer dar uma definição sobre a morte? A morte que está tão perto e tão longe ao mesmo tempo? Perder a vida. Cara, eu não sei como é que eu definiria a morte. Porque, assim, o sentido da vida é que ela acaba, né? Como diz Kafka. Então, Certo. pra gente ter uma boa discussão sobre a nossa vida, a gente tem que ter uma boa discussão sobre a nossa morte. Tem uma morte jurídica, assim, tipo, alguma, tipo, legalmente, quando a vida acaba? Quando Deixou de acaba a viver. atividade cerebral. Acaba a atividade cerebral. Ou Isso. seja, o presidente Bolsonaro tá morto, então. Praticamente. Esse já nasceu morto. E é por isso que tem muita discussão no direito na questão do aborto, né? Que o aborto seria permitido naqueles primeiros meses onde ainda não tem atividade cerebral, né? Por assimilação jurídica, se a morte é quando acaba a atividade cerebral, então a vida seria quando nasce. Hoje eu tava pensando nesse tema e eu lembrei que eu conheço um cara que morreu, velho. O cara tem um atestado de óbito, sabe? É verdade. Ele atropelou uma vaca numa estrada rural de moto sem capacete, e aí ele foi dado como morto. O médico chegou a assinar o atestado de óbito dele, e aí ele, tipo, voltou à vida. Mas Não é tem por nada. isso que antigamente tinha aqueles sininhos nos cemitérios, né? Porque as pessoas muitas vezes eram enterradas vivas, e daí, caso, né, isso acontecesse, tinha um sininho lá. E esse costume da gente ficar com os mortos por um tempo, né? É justamente por causa disso também, para ver se eles não acordavam. E como a medicina era meio zoada, eles tinham que ficar um tempo ali com aquele cadáver para ver se ele não ia acordar. Eu lembrei agora que você falou que os meus avós, eles eram velados em casa ainda. Não sei se alguém já viu isso. E hoje acho que não tem muito mais isso, né? Não, assim, o que a gente não sabe é que a gente pode velar os nossos mortos em casa. Eu acho que é uma prática extremamente saudável para quem fica. E, assim, você vai pegar, por exemplo, na Indonésia, tem uma tradição lá onde, assim, o morto só é considerado morto a partir do momento que você tem um sacrifício de, acho que é um búfalo ou um porco. E até ter esse sacrifício, as pessoas lá acreditam que é como se você estivesse meio doente, uma doença muito grave ali, e esse corpo fica na casa da família, assim, mas pode ficar meses e anos na casa daquela família. Até, tipo, eles terem dinheiro para comprar esse boi, esse búfalo, e declarar a morte de fato desse homem. E a morte, ela é uma indústria também, né, mano? Porque hoje em dia é caro morrer, né? Não, é demais, assim, eu tô tentando criar um conceito de capitalização do sofrimento pelas funerárias, né? Porque elas se aproveitam desse momento extremamente vulnerável que as pessoas se encontram, né, para meio que forçar algumas práticas como o embalsamento, por exemplo, né, essa prática de conservação do corpo através de químicos. Que isso não necessariamente precisa ser feito. E é uma forma também da gente afastar mais ainda o nosso contato com a morte, sabe? A gente tem que ter essa ideia de que o cadáver não é perigoso. A gente fica maquiando ele, embalsama ele, e a gente não tem um real contato com a morte nunca, nem em velórios. Na questão ambiental, o que mais polui o fato dos cemitérios serem tão poluentes é justamente por causa desse líquido do embalsamento que vai para a terra. E por conta dos caixões, né? Aquela coisa absurda de
aqueles caixões imensos, daí depois ainda tem o negócio de concreto e tal, e isso é muito prejudicial para o meio ambiente. E a gente não tem um real contato, né, de decomposição, a gente não tem contato com a terra. Você falou aí dessa indústria da morte e eu lembrei que um movimento social super importante aqui no Brasil, que foram as ligas camponesas dos anos 60, que eram consideradas uma ameaça comunista e que chegaram até a fazer treinamento em Cuba, eles começaram porque eles reivindicavam um caixão. Era uma associação para comprar um caixão. Tem até um livro do Josué de Castro que chama 7 palmos de terra e um caixão, porque era essa a reivindicação, ou seja, o movimento agrário no Brasil, né, esse movimento social começou em função da morte, porque os camponeses queriam ter essa dignidade de poder enterrar os seus mortos. Mas isso que a Isa falou da gente ter um contato maior com a morte, bom, em termos de Brasil, pelo menos, a gente tem um contato, assim, muito pequeno, né? Acho que quando a gente é criança, nossos pais não têm nem muito costume de falar sobre isso, quer dizer, na maioria das famílias. Eu não sei se é uma coisa meio ocidental, porque o Oriente ele já enxerga a morte de uma maneira mais interessante do que o Ocidente. A gente não tem esse contato, né? A gente evita ao máximo pensar no fim. Não, eu concordo com você plenamente. A gente tá. Eu acho que tem alguns motivos, né, para isso ter acontecido. Porque 100, 150 anos atrás eram as famílias mesmo que preparavam o corpo em casa, né? Agora com esse negócio da indústria funerária, tipo, você tá lá com o seu morto, daí vem a indústria funerária, pega ele, leva embora de você, cobra caríssimo por isso, né? Então é um dos motivos pela qual a gente se afastou muito da morte. Um outro motivo que eu acho que a gente se afastou muito da morte foi esse impulso de civilização que a gente está vivendo, né? A gente adia a morte, né? A gente tem muito mais segurança, muito mais expectativa de vida. E com essa morte adiada, a gente... É muito fácil colocar ela por debaixo dos panos, sabe? Não conversar sobre ela. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo do coronavírus é um momento onde o medo da morte saiu do subconsciente e veio para o consciente. A gente está tendo que lidar com isso. A gente está tendo que falar sobre isso. Você falou que a gente busca, né, adiar a morte de todas as formas, né? Até mesmo em procedimentos médicos, né? Que as pessoas preferem deixar uma pessoa no estado vegetativo, né? Do que ela morrer, né? Então, talvez a pessoa nunca mais vá ter consciência, nada, mas as pessoas mantêm, porque é essa ânsia, né, de sempre evitar a morte e tal. Ontem eu participei do Festival de Conhecimento da FRJ Online e eu falei justamente sobre isso. Eu falei sobre aquele filme Amour, sabe, do Haneke, dos dois velhinhos, e daí a atriz principal ela tem um infarto tomando café da manhã e o marido dela tem que aprender a lidar com essa transição dela para demência e da perda dos movimentos, né? E o filme ele é muito desconfortável porque a Anne, né, que é a atriz principal, ela diz que ela não queria viver daquele jeito. E daí você vê, tipo, algumas situações, você fala, meu, sabe? Tipo, e eu acho que esse silêncio em relação à morte é o mais preocupante também vendo a legislação, por exemplo. Porque você criminalizar as práticas como eutanásia ou suicídio assistido, sabe? É a gente querendo afastar a morte, sabe? E a gente não deixa as pessoas morrerem mais. A gente tem uma crescente de idosos no mundo, né? E a gente tá sempre... A gente não tem como cuidar dessas pessoas, mas a gente também não deixa essas pessoas morrerem. A gente só, tipo, deixa elas ali no canto, a gente não entra em contato com aquilo, porque querendo ou não faz a gente lembrar da nossa própria mortalidade, que é complicado, é difícil pra gente. Mas assim, eu acho que a gente tem que começar a deixar as pessoas morrerem. Eu acho que a gente tem que naturalizar a morte, né? Porque se tem uma coisa que vai acontecer na nossa vida, provavelmente a gente vai morrer. Muito provavelmente, eu acho. Tem uma grande chance. Quando a morte chega, sabe, a gente aceitar que ela chegou e morrer de uma forma digna. A gente fala tanto sobre ter uma vida digna, mas e uma morte digna? É um assunto tabu, né? Acho que por isso que a imortalidade também é um tema muito comentado, né? Tipo, em filmes, na cultura pop. Eles sempre gostam de tratar desse tema. Por exemplo, os vampiros são muito legais porque eles vivem para sempre também, né? Então cria esse... Você se imaginar dentro daquele personagem, né? Que é um personagem que nunca vai morrer,
e tal. Mas os vampiros, eles se mantêm jovens, né? Eu lembro quando eu li As Viagens de Gulliver, quando eu era criança, e a imortalidade do Viagens de Gulliver era diferente, porque a pessoa, ela envelhecia. Então, na realidade, era uma maldição mesmo, porque a pessoa, ela ia envelhecendo, mas não morria, tá ligado? Então, era uma parada meio horrível. É engraçado perceber também que a maioria das pessoas que se acham imortais, né, que querem viver a todo custo, aquela coisa toda, geralmente são homens brancos ricos que viveram uma vida de privilégio e acham que isso vai estender para sempre, né? Eles vão ficar Sim. sendo privilegiados, assim, até a eternidade. E o Mas, Drácula é um homem branco rico, né, mano? Exatamente. Mas eu percebo também não só uma atuação do Estado, mas também uma atuação muito grande da Igreja Católica, do cristianismo, né, nessa nossa relação com a morte. E a gente, por exemplo, se você é cristão mesmo, se você acredita, você não morre, você vai para o céu ou para o inferno. Ou se você é espírita, você vai reencarnar. Né? A gente criou uma série de mitos e histórias para prolongar a vida eternamente. A morte é o começo, diriam Tem os um, egípcios. Deus me livre, já pensou? Se essa vida já tá foda, a morte é o começo, começar tudo de novo? Porra. muitas religiões enxergam a morte como a maioria, né? Como a vida só como uma etapa, né? E a morte seria essa transição. Mas, sei lá, você tem, por exemplo, o budismo, que ele enxerga que a morte, na realidade, é um estado constante em que a gente está a partir do momento que a gente vive. Porque tem células morrendo agora nos nossos corpos e tem células nascendo. Então a morte é todo esse processo, não é só o momento em que termina a vida. Ah, mas tinha alguma outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. Cultura católica, né, essa moral cristã que tem na nossa sociedade hoje em dia, ela influencia demais nessa questão da morte, né, demais, assim, porque a gente acaba normalizando, por exemplo, os idosos que se enforcam no banheiro porque não aguentam mais as dores ou não aguentam mais os tratamentos, e a gente normaliza aquela pessoa deitada naquela cama de hospital, sofrendo, a gente mantém ela viva só porque tem um mínimo de atividade cerebral ali, mas a gente não normaliza o suicídio assistido, sabe? Que é uma prática extremamente positiva para quem está nesse tipo de situação. Existe um documentário muito legal sobre isso que se chama Como Morrer em Oregon. Oregon foi o primeiro estado americano a legalizar o suicídio assistido. E ele traz casos reais, de pessoas reais que optaram por praticar o suicídio assistido. Vocês estão falando de suicídio? Eu assisti aquele Explicando, a série da Netflix. Tem um episódio que é sobre cultos. Eles estavam falando daquele Jim Jones, não sei se vocês já ouviram falar, Uhum. que Aquele foi o pastor. maior suicídio coletivo da história, né? Foram, sei lá, milhares de pessoas que suicidaram. Esses caras que se passam por ídolos aí e fazem a cabeça da pessoa para a pessoa achar que ela quer aquilo. Eu vi que até ele começava suicidando as crianças, os filhos, que daí os pais não iam querer voltar atrás, entendeu? Porque já que os filhos estavam mortos, eles não iam deixar de se matar. Quer dizer, Gente, Pô, mas então, como é que ele suicidava a criança? Aí é assassinato. muito complicado você normalizar esse tipo de suicídio, né? E você proibir um suicídio assistido, sabe? Para as pessoas sim. que já vão embora de qualquer forma naquele período de tempo e é só para, sabe, não deixá-la sofrendo, né? Uhum. Tem muito esse medo, né, da morte, primeiro porque foi o primeiro mistério da humanidade, né, assim, que a gente pensou que existia o sobrenatural, né, aquele medo do cadáver, enfim. Mas também, tipo, o fato da morte ser uma violência em si, né, porque... E daí a gente acaba sempre querendo proteger os cadáveres de sofrer um outro tipo de violência, e por isso que a gente começou a enterrar os mortos. A gente acaba pensando no cadáver como uma forma de contágio, né? Assim, tanto espiritual quanto físico mesmo. A gente tem medo da decomposição, a gente acha que a decomposição vai fazer mal enfim, para os vivos. Como é que o Bataille fala muito disso, que a gente é a imagem do nosso destino, né? É uma violência que vai atacar todos os homens. Então, a gente ter essa imagem de um cadáver fresco, não embalsamado, sabe, sem maquiagem, é muito violento. Mas eu acho que ela é necessária, sabe? É o primeiro passo para a gente começar a discutir a morte, falar sobre ela. E quanto mais a gente fala sobre ela, quanto mais contato a gente tem, muito menos doloroso é o luto, sabe? E muito menos doloroso é o partir também. Isabela, Vocês querem ser enterrados ou cremados?
Então, eu tenho um problema com essa pergunta também. Porque, assim, eu acho um absurdo a gente só ter essas duas opções. Assim, tem um método novo que se chama aquamation, que seria é um processo chamado de hidrólise alcalina, que é como se fosse uma cremação em água. Então você coloca uma solução ali de água com, acho que eu notei que é hidróxido de potássio a 93 graus por 4 horas. E daí, tipo, isso acelera o processo de decomposição natural, né? Certo. E esse líquido que daí, tipo assim, fica os ossos, né? Só, daí você pode amassar esses ossos e dar para a família. A sopa. E assim, o líquido que sai disso, né? Ele é totalmente reciclável. Então é um processo que é muito ambientalmente bom, né? Só que os senadores lá nos Estados Unidos acharam que essa perspectiva de levar os entes queridos pelo ralo era muito macabra, sabe? Tipo, sendo que é exatamente o que acontece quando você embalsama um corpo, né? Mas tudo bem. E eu acho que, assim, essas outras opções, elas estão sendo barradas, primeiro, por conta da indústria funerária, e segundo, porque a gente não fala sobre morte, a gente não discute de como é que a gente vai liberar uma prática como essa, que hoje em dia é meio tabu, né? Mas já está sendo feita em alguns estados dos Estados Unidos e com animais, e está dando super certo. E como é que a gente vai legalizar uma coisa dessa se a gente não falar sobre a morte, sabe? Me parece que, no final das contas, né, a vida e a morte não são uma propriedade dos indivíduos, mas das instituições, da igreja e do Estado. São eles que vão decidir. Na verdade, são eles que decidem como a gente vive, como a gente morre e o que acontece depois que a gente morre. Tanto é que você precisa de um atestado de óbito, de uma certidão de nascimento, tudo isso. Enquanto essas instituições, enquanto a igreja for forte dessa forma, a gente vai continuar enterrando os mortos em cemitérios com cruz em cima. Não, e a gente também não tem nem a opção de ter um enterro natural, né? Que é realmente você cavar um buraco no chão, colocar o corpo e fechar, E entendeu? fechar. Tipo, sofrer esse processo de decomposição natural e lenta que todos deveríamos ter, sabe? Que é o normal, que é o natural. Eu queria muito que o meu velório fosse tipo aqueles velórios medievais que a gente vê nas séries, nos filmes, tá ligado? Põe o corpo do cara no barquinho, aí o barquinho vai indo e alguém lança uma flecha com fogo. Então, Acho esses muito funerais são foda. proibidos. Droga. Esses funerais são proibidos. E Pô, eu tem tava também o que a galera crema, a pessoa é cremada, isso daí deve ser muito caro. Cremar já é caro, né? Mas assim, eu tava vendo, tipo, da pessoa ser cremada e depois eles jogam as cinzas da pessoa no espaço, mano. Foda, queria Ah, também. deve ser Caro. caro, né? Porra. Não, mas cremar já é caro. É. Isso aí é o. Oh, mas eu tava pensando aqui, eu lembrei do Capitão Fantástico, e eu acho que a melhor forma de você celebrar a vida mesmo é jogando numa privada suas cinzas e dando descarga, porque a gente é uns bosta mesmo. Eu tava trocando ideia com um aluno, eu tava dando aula, e eu não lembro o que a gente tava falando agora, eu não lembro mesmo o contexto, mas ele falou que ele tava passando o tempo montando a playlist do velório dele. E eu achei da hora isso, sabe? Tipo, Não, isso é muito legal. o moleque tava fazendo uma incrível. playlist. Da Pensei hora. até em Você montar um pensar negócio. sobre a sua morte, né? Isso é você pensar o que você quer que as pessoas façam quando você morrer, É. sabe? É esse tipo de conversa que a gente tem que ter, sabe? Nossa, Mas no meu ia tocar muito Joy Division, Fresno, umas coisas assim, velho. E a Deloro Até como alguns era artistas também, né, tinham algumas... Eu tenho aquela ideia do Memento Mori, né, que lembra que você vai morrer e tal, e tinha uma imagem, né, uma caveira, alguma coisa, para lembrar, né, que a vida é finita tal, que a morte vai acontecer, e para ele dar mais atenção, né, para as coisas que ele faz para a vida, pela produção artística dele e tal. O Sêneca, ele tem uma frase muito legal sobre esse Memento Mori. A maioria dos homens minguam e fluem em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. o fato de se morrer muito e se morrer muito jovem também fazia com que as pessoas tinham que lidar com isso assim quase que, né, cotidianamente, rotineiramente, né? A expectativa de vida na Idade Média para o homem era 40 anos,
as mulheres morriam muitas vezes no primeiro parto, ao dar à luz, a mortalidade infantil era muito grande, tanto é que eles nem se apegavam às crianças, mandavam ser criadas por outras pessoas, por uma ama de leite. Então eu acho que as pessoas lidavam cotidianamente mais com a morte do que a gente, né? Não faz parte do nosso cotidiano mais, né, a morte, não faz parte. A gente nem vai mais ao cemitério, por exemplo, dia de finados. Vocês vão ao cemitério? Não. Eu vou no cemitério sempre, né? Porque eu adoro ir no cemitério, então eu não posso falar muita coisa. Mas você faz umas rodinhas pra tomar vinho no cemitério ou não? Não, isso eu fazia quando eu era mais nova. Hoje em dia eu vou lá pra, sabe, andar e escrever. Sim. Tipo Fleabag, fazer um Cooper no cemitério. Fazer o cover no cemitério. Tem um livro de uma psicanalista lacaniana que se chama A Parte Obscura de Nós Mesmos. E ela traz essa questão de como algumas coisas que eram vistas como perversas, hoje em dia não são mais, e vice-versa, né? E daí ela traz, por exemplo, que na Idade Média as pessoas guardavam souvenirs do monarca que faleceu, como objeto de poder, né? Então, tipo assim, pegava o osso do cara, o crânio do cara, um pedaço de cabelo do cara. E tipo, hoje em dia isso seria considerado quase uma prática necrófila, né? As pessoas acham um absurdo, acham mórbido. E também tinha a questão das relíquias, que eram esses pedaços de cadáveres de santos, né? E as pessoas... E assim, uma arquidiocese que tivesse muitas relíquias era considerada uma arquidiocese muito cara, muito poderosa. E hoje em dia a gente acha, né, tipo assim... Quando a minha gata morreu, eu cortei as unhas dela, guardei e vou fazer um anel. E todo mundo ficou assim, como assim? Que coisa absurda que você fez, que coisa nojenta, não sei o quê. Mas assim, eu acho que não, eu acho que é uma forma de carinho, e foi a forma que eu encontrei de lidar com aquela morte, de ter o meu luto, sabe? E é uma manifestação amorosa, não é nada mórbido. Sabe? Não tem nada de mórbido. Mas até que tem, tipo, um culto à morte em certos aspectos, assim, por exemplo, na moda, você vê, tipo, existem muitas roupas com caveiras, anéis. Eu mesmo, quando era pré-adolescente, usava anel cheio de caveira, relacionado ao rock, uma coisa assim. Na cultura pop também, sempre tem filmes com a personificação da morte, ou em desenhos, ou em coisas assim. Acho que, assim, os artistas gostam de tratar desse tema, e eles talvez dão um jeito de colocar esse tema em voga na sociedade, mesmo por outros meios, sabe? Esse contato maior com a morte na música e tal, geralmente são nas subculturas, né? Não é numa cultura, assim, mais geral, né? A cultura do homem médio. Assim. E o contato com a morte também, eu acho, em filmes, em desenhos, é sempre essa morte que tem uma foice, que é, sabe, aquela meio spooky e dá medo. Sim. E tal. Eu acho que a gente tem que parar de ver a morte como inimiga, sabe? Não, concordo, mas eu acho que rolou uma mudança. Eu acho que a morte ela era muito colocada como uma inimiga e tal. Mas assim, eu lembro quando eu era criança, eu gostava de ler Turma da Mônica, e a morte do Penadinho, ela era mó da hora, mano. As histórias dela eram mó legais. Quando ela ia buscar alguém que ia morrer, né? Inclusive Maurício de Souza é espírita e tal. E ela, tipo, trocava ideia com a pessoa e a pessoa ia embora, tá ligado? Mas era, tipo, bem de boa. Não era, tipo, algo necessariamente ruim. Por exemplo, você vê a mitologia grega, você vê o Hades. O Hades, ele não é um deus ruim dentro das histórias da mitologia grega. O Ares é muito pior que ele, o deus da guerra, né? Ele só cuida do mundo dos mortos, e, tipo, não é por isso que ele é ruim. Agora, quando a Disney foi fazer o filme do Hércules e colocou quem como o vilão? O Hades, porque ele é o deus relacionado à morte. Mas não quer dizer que ele tenha que ser um personagem ruim, né? Como não era, né? Tem também o Sandman, que eu comentei com você que eu acho que você ia gostar, Isa. A morte é irmã do Sandman, né? Que o Sandman é o deus dos sonhos. E ela é, tipo, uma gótica, assim, tá ligado? Uma jovem gótica. É isso que ela é, tá ligado? Uhum. Maneiro. Essas questões de representações da morte são muito interessantes mesmo de ser analisadas, e elas dizem muito respeito, assim, sobre como a cultura, como as pessoas interpretam ela, né, mano? Você tava falando dos gregos, e se a gente for falar dos gregos, os romanos é quase a mesma coisa, que é uma cópia, né, da religião,
Eles são meio helenísticos ali também. Mas esses epitáfios dos romanos, por exemplo, eles não falavam de vida após a morte e nem tinha muito, assim, os caras falavam mesmo era da vida cívica deles. Ou seja, eles não estavam pensando na morte, sabe? Ali na fase do Império, eles já não acreditavam, assim, que eles iam morrer e que os deuses existiam mesmo. Era muito raro isso, sabe? E os deuses romanos também estavam levando a vida deles. É com o catolicismo que começa a ter esse Deus mais individual e personificado. Aí você começa a ter aquelas catacumbas, aquelas coisas mais ornamentadas, com motivos religiosos, né? Porque para eles era mais uma coisa de uma vida cívica. Que o sentido da morte tem muito a ver com o sentido que a gente dá para a vida. E de um modo pessoal, assim, o que vocês acham? Como é que vocês veem isso, assim? Vocês temem a morte? Ou tá de boa, tá tranquilo? Se bem que vocês são jovens, o velho é que sou eu, né? Quem tá mais com o pé na cova sou eu. Assim, quem deveria ter mais medo, no caso, sou eu. 42? Seu cu. Queria saber de uma coisa mais pessoal, assim, que eu acho que isso é uma dúvida que eu tenho, assim, sabe? Como é que vocês lidam com isso? Eu já tive uma época, assim, a minha irmã teve câncer muito nova e tal, e eu comecei a ficar meio paranoico, sabe? Comecei a ter meio que uma síndrome do pânico, assim, eu ia dirigir na Dutra e achava que o carro ia ser esmagado, sabe? Comecei a ir no médico direto, assim, e fiquei muito encanado com isso mesmo, tá ligado? E meio hipocondríaco. Eu acho que o primeiro passo pra gente não ter medo da morte é justamente aceitar a morte como natural. E eu não tenho medo da morte, eu honestamente não tenho medo da morte. E eu não acredito em nada sobrenatural. Eu acredito, assim, na vida após a morte, num sentido orgânico mesmo, de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu vou ser comida de larva, eu vou ser... É o ciclo sem fim, mano, do Rei Leão. Exato. Mas assim, o que você falou me lembrou de uma frase do Epicuro que me ajudou muito. Eu já tive, quando eu era mais criança, já tive, tipo, tinha época que eu ia dormir pensando, mano, e será que eu não acordo amanhã, mano? Tá ligado? Eu ficava encanado, até porque o meu avô morreu dormindo. Mas na minha adolescência, assim, eu tive contato com o Epicuro, eu gosto bastante dele, tem uma frase que ele fala assim, porque eu tenho que temer algo que a partir do momento que eu já não sou. Ou seja, né, a partir do momento que você morre, você já não sente mais aquilo, não tá mais ali, né? Eu acho que a grande questão mesmo é como morrer, né? Eu acho que é exatamente isso, todo o processo, né, de adoecimento, é como o budismo fala, né, cara? Nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Eu acho que não é a morte em si, a chegada ali, tipo, checkpoint. Aí beleza, tipo, acabou, ufa, consegui, né? Não aguentava Acabou. mais, puta que pariu. Eu acho que a grande ansiedade humana é essa incógnita, né, mano? Eu já li que quando você tá próximo de morrer mesmo, assim, nos momentos finais, que o corpo ele solta uma substância que é semelhante até ao êxtase. E que você se sente muito bem e daí morre. Fica dançando, fritando. Exatamente. Você solta um Alok. Rola um trem. O sintoma de você ter medo da morte não pode ser porque você gosta da vida, porque você gosta de viver. Não, eu não sei, eu acho que não. Acho que não. O Leonardo odeia a vida, né? Ele odeia. Ele consegue ser mais Não, gótico não. que a gótica. Sabe o que eu acho? Né? Umas mortes trágicas, assim, elas meio que realçam um pouco o meu medo da morte, às vezes, sabe? Que nem, por exemplo, você vê o Boechat lá, que teve aquela morte do helicóptero. Teve também o Kobe Bryant, né? Que também caiu de helicóptero lá, foi do nada. É até por isso que eu nunca mais ando de helicóptero também. Mas, assim, umas mortes trágicas, elas trazem um pouco à tona esse medo de morrer tragicamente, tá ligado? A partir do momento que você aceita a sua mortalidade, que você aceita a sua morte, você começa a rever certos pontos da sua vida e como é que você vai viver a sua vida, né? Porque eu posso muito bem morrer amanhã, sabe? E eu quero deixar as coisas prontas aqui, eu quero ter uma boa morte, eu não quero sofrer, eu quero que minha família saiba o que fazer, eu quero dar essa direção para ela, né? Porque eu acho que isso é muito, muito importante pro processo de luto, né? Pra família não ficar, tipo, culpada de ter feito alguma coisa errada, aquela história, né, e tal. Funerária morra bem. Não, tem uns nomes engraçados de funerária. Tem uma funerária que é famosa no Facebook, que eles fazem uns posts engraçados.
É uma boa forma de lidar com a morte. É Sim, uma com boa forma. certeza. Sabe também que é foda? É foda que também existe uma obrigação de você ficar triste também, sabe? Tipo, pela pessoa que morreu. E às vezes, Sim. sei lá, às vezes, tipo, não é, já foi, deu tempo dele e tal, acabou. E não, mas você tem que ficar enlutado. O maior problema para mim nisso são esses códigos de ética, né? De como sofrer. Né? Então, Ah, assim, sim. se a gente tá num É. funeral, a gente não pode chorar demais, mas a gente não pode chorar de menos. Né? Você não pode dar risada, você não pode conversar com as pessoas, tem que ficar com aquela cara de enterro, né? Que criou-se até uma expressão. E cada um tem a sua forma de expressar a sua tristeza, sabe? Cada um Claro. tem a sua forma de luto. E a gente não deixa as pessoas terem o luto delas, sabe? Tipo, se alguém começa a chorar, assim, loucamente no enterro, é visto como louco, né? Tipo, não pode fazer isso. E se você estiver dando um sorriso, você também não pode fazer isso. Eu sou meio retardado, eu demoro anos pra cair a ficha, assim, sabe? Que a pessoa se foi, tá ligado? Demora, assim. Demora. Tipo, Tem uma frase que eu adoro que diz que o luto ele espera, o luto é paciente. Então, pode não vir agora, mas ele vem. Em algum momento ele vem e a gente tem que deixar ele vir. O melhor caminho para sair é no meio dele, né? Tipo, você entra naquilo para poder sair daquilo. Você tem que viver o luto, né? Exatamente. Coincidentemente, o meu cachorro morreu hoje. Coincidentemente, justo no dia da gravação. Uhum. E era um cachorro que tinha 18 anos. Então, tipo, ele tava há muito tempo na família e tal. Mas eu meio que já tava me preparando já há algum tempo, porque há uns 2, 3 anos atrás aí ele ficou internado, lá ali que eu achei que ele ia mesmo, sabe? Aí depois que ele voltou, já não voltou a mesma coisa. Aí foi perdendo a visão, foi perdendo a audição, dormia mais que meus gatos. Então você já vai um pouco se preparando, você já sabe que está próximo de acontecer. Acho que assim é um luto um pouco mais fácil do que quando aquela coisa interrompida, né, do nada, ou quando é um Uhum. acidente, alguma coisa assim. Vamos supor que ele tivesse atravessado a rua e um carro pegasse ele. Acho que seria mais complicado. Não, com certeza. É uma coisa que você não tá esperando, né? A morte é sempre uma coisa que a Uhum. gente não tá esperando, né? Sim. Mas eu acho que assim é mais fácil também. Com a minha gatinha também foi assim. Eu acho que ter noção da nossa finitude e de que isso aqui é temporário ajuda a usar de maneira melhor a vida, né? A partir do momento Uhum. que você acha que é isso e pronto, acho que você cria uma mentalidade para tentar aproveitar melhor ou fazer, não sei, fazer as coisas que você gosta, alguma coisa assim, né? Sim. Também não pode ser. Eu acho que o Carpe Diem ele foi um pouco mal interpretado também. Eu já falei isso aqui pela nossa geração, tá ligado? Que acha que o Carpe Diem é ficar muito louco o tempo inteiro. Eu acho que não é Uhum. exatamente isso que eles estavam querendo dizer. Ficar usando droga e foda. É, exatamente. Deixa eu perguntar, vocês entendem? A Isabela citou aquele festival mexicano que tem até a celebração do Dia da Morte, que eu já vi em vários filmes. Tem até aquele filme da Pixar, Viva, A Vida é uma Festa, que fala sobre isso e tal. Mas eu não tenho noção de como que funciona. Vocês sabem como que é aquilo? Os mexicanos realmente têm uma relação diferente com a morte do que a gente? Acho que a influência também da cultura dos povos originários, né? Lá do México, né? Tipo, os toltecas lá, que vem essa celebração da morte, né? Os mexicanos, eles têm uma relação de amizade com a morte. Então, e assim, além do Dia dos Mortos ser uma celebração da morte, também é visto como um festival que representa a luta de grupos políticos com direitos civis cassados, né? Então, tipo, é um dia para lamentar tipo assim, os homossexuais, os grupos indígenas, as prostitutas, e os mexicanos que morreram, né, tentando atravessar a fronteira. Eu acho muito legal, assim, o ritual deles lá de desenterrar os cadáveres e mumificar os cadáveres, né? Eles sempre levam oferendas e tudo mais. No livro da Caitlin Dowry, ela é um livro que chama Para Toda a Eternidade. Ela viajou o mundo todo conhecendo rituais diferentes da morte, né? E quando ela foi para o México, ela conheceu uma mulher que perdeu um filho muito pequeno, assim, um bebê. Quando ela esteve em contato com um bebê mumificado no Museu de Múmias, no México,
Ela diz que ela ficou lá parada por um tempo, observando aquele bebê, e ela diz que apesar de não ter nenhuma crença, né, em vida após a morte, que nem os mexicanos têm, foi esse reconhecimento da morte da criança que emocionou ela, porque a criança foi tratada como especial. Por esse livro, a gente percebe que estar em contato com a morte, estar em contato com o cadáver, é muito importante para o nosso processo de luto. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? A gente não pode, sei lá, dar banho no cadáver, a gente não pode vestir aquele cadáver, passar um batom naquele cadáver. A gente acha que a gente não pode fazer isso, né? As funerárias fazem a gente pensar que a gente não pode fazer isso. Eu acho que também é uma questão bastante regional, né? Porque se você pegar algumas regiões, tipo do Sertão do Nordeste, algumas comunidades ribeirinhas, eu acho que eles ainda cuidam dos próprios mortos. Tem uma cultura mais de você ver lá em casa, das pessoas se deslocarem até a fazenda. Quincas Berro d'Água, ele era tipo... Eu vi o filme, mas é um livro. Ele era um bebum lá de Salvador e tal. Um desses personagens, acho que do Jorge Amado. E aí ele morre... E os amigos dele roubam ele do velório para uma última farra. É a segunda geração do romantismo, que tinha aquela adoração pela mulher morta, a mulher pálida e tal. Do Lord Byron, que é aquele pessoal lá. Do mal do século, né? Que eles morriam cedo, tinham tuberculose. Tudo romantizado, assim, a morte. Inclusive, eu descobri que aquela música do Titã Flores, vocês já ouviram? Já. Tá falando de uma pessoa dentro de um caixão morta, mano. Eu não sabia. Que eles falam, as flores de plástico não morrem, é porque a pessoa tá dentro do caixão ali e tal. Vocês pretendem, assim, doar os órgãos de vocês, doar o corpo pra ciência, alguma coisa do tipo? Olha, doar órgãos eu sou totalmente a favor. Eu gostaria, sim. Só que não é mais uma decisão nossa, né? É uma decisão da família agora, não é? Porque antes isso tinha que eu um ia termo falar. que a gente assinava, né? Não, mas E isso é mesmo um assim, absurdo, né? É um tipo, absurdo. todas as instruções, tipo, tanto sobre a doação de órgãos, quanto sobre os detalhes do funeral, você pode fazer por escrito ou não, elas não são juridicamente aceitas. Então a família pode ignorar essas direções específicas, não importa o tipo de funeral que a pessoa queira, a família pode ignorar tudo, ignorar que ele quer doar os órgãos, ignorar que ele quer doar o corpo para a ciência. E eu acho um absurdo. Eu tô, inclusive, fazendo um trabalho com uma amiga minha, a Luísa Prado, que é uma artista transdisciplinar. Um trabalho, uma crítica a isso, né? A esse estado perverso aí, e essa família perversa, né, também. Isso é uma violência feita com esse cadáver, sabe? Eu gosto muito de usar o termo necrocidadão, né? Porque... Gostei. Assim, porque se você vai doar seus órgãos, por exemplo, depois da sua morte, você querendo ou não é um necrocidadão, né? Você está fazendo algo por aquela sociedade. Parece que esse cadáver não tem nenhum direito. Ele é... E daí entra numa discussão também que, assim, o cadáver ele é propriedade do Estado ou é da família? Mudando um pouco, necrofilia. Ixi, Mudando um pouco. 15% dos necrófilos só que tem algum desejo sexual de fato por um cadáver. O resto da porcentagem é porque tem desejo sexual por algo submisso, né? Que não vai lutar contra ele, que vai aceitar ele e tudo mais. Pode ver, putz. Bizarro, hein? Mas e a morte? A morte tá aí, né? Morte. A morte no cinema. Um filme que marcou você, assim, quando você era criança. Terror fala muito de morte, né? A morte do Mufasa, mano. No Simba. Verdade. Rei Leão foi o primeiro filme que eu fui no cinema assistir. Eu era muito criança. E, mano, eles mataram o personagem mesmo, mano. Tá ligado? Pra mim foi Em Busca do Vale Aquela Encantado. cena do Simba chorando e tal, pelo pai dele. Eu me identifico, mas a minha foi Em Busca do Vale Encantado. Eu era mais novo do que do Rei Leão, eu tinha uns 10 anos. Em Busca do Vale Encantado eram os dinossauros que estavam em busca, tipo, do vale, aí a mãe do dinossaurinho morre. Aí também foi, puta, chorei pra caralho, velho. Fiquei mal. O terror, ele fala muito sobre morte e tal, mas ele fala sobre morte da forma errada, né? Tipo, a morte é sempre ruim no filme de terror. A morte é, né, aquela coisa que todo mundo tá fugindo dela.
Você assistiu aquele do Bergman, né? É, Qual que é o nome mesmo? Sétimo Selo. Esse é muito bom, né? Ele vai trocando, jogando xadrez com a É, morte, trocando uma ideia. sim, ele pede um tempo, assim, Mote, calma aí. Mas Vocês a gente assistiram curte sim Midsommar? umas porcaria. Qual? Quem? Midsommar? Sim, já vi 2 vezes, mas não acho tão bom. Lá, não é tão bom quanto o Hereditário, mas é que Sim. lá tem um processo de suicídio que tem a ver com o ritual deles, né? Chega em É, uma certa idade, eles têm que pular do precipício lá, que é uma cena bem pesada, né? Porque é bem cru a morte deles, né? Naquele filme. é como um filme de morte que trata a morte de uma forma muito legal, assim, foi um dos melhores filmes que eu vi na minha vida inteira. É um filme que se chama A Partida. É um filme japonês que conta a história de um cara que trabalhava numa ópera e daí meio que a ópera fechou e tal, aquela coisa. E daí ele mudou de cidade e estava procurando emprego. Aí ele viu um anúncio no jornal que dizia alguma coisa do tipo te ajudamos a partir, né? Era um troço assim. E ele achou que fosse uma agência de viagens. Quando ele chegou lá, ele descobriu que era uma agência funerária. Assim, o filme trata da morte de um jeito tão sensível, assim, tão bonito. É muito legal. E trata também, assim, de todo o preconceito que tem em relação a esses trabalhadores, né? Tipo, todo mundo acha meio mórbido, aquela coisa toda. Mas que é um trabalho de extrema importância, né, para a família que fica. Cara, é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Assistam, de verdade. É muito bom. Mas sabe o que deixaria esse filme ainda melhor? Lá vem. Adam Sandler. Ele Adam traria Sandler uma lá do leveza Japão. pra esse filme. Imagina se o Adam Sandler fosse a morte. Ninguém ia ter medo, mano. Ia morrer dando risada. É verdade. Eu lembrei daquele Antes de Partir com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman também, tipo. É legal esse filme, eu gosto. Mas é tipo assim, você sabe que você vai morrer, então você tem que fazer, tipo, sei lá, cair na Gozolândia. Vambora. Fazer tudo que você não fez. E aí, o papo morreu? Não, Que o próximo passo agora, pelo menos, né, se tudo der certo, se a gente começar a falar sobre morte e tal, é compostagem humana. Eu achei isso incrível. Fazer adubo com ser humano. E de fato é um problema, né? O que fazer com os corpos? Por exemplo, agora diante dessa pandemia com tanta gente morrendo, é um problema, né? Você vê os caras cavando aquele monte de covas assim, com o resto de escavadeira, dá uma noção do tamanho desse problema, que é o que fazer com os corpos humanos, né? Afinal de contas, a gente está com mais de 7 bilhões de seres humanos aí, e todos eles vão morrer. Todos. Não, e os cemitérios é um dos maiores ângulos de poluição que existe, né? Tanto por conta do embalsamento, que eu estava dizendo antes, quanto a quantidade de madeira que é usada para fazer os caixões. É um impacto ambiental absurdo. E tem alguns materiais nos caixões, né? Tem umas borrachas, umas peças de metal que no meio ambiente eles assim causam um dano absurdo. A cremação é um pouquinho melhor do que, né, esse cemitério tradicional, mas ainda assim, tipo, se usa muita gasolina, né, para os corpos queimarem, e a fumaça que sai, se a pessoa for embalsamada, também tem alguns compostos que não fazem bem para o meio ambiente. Os ciganos, né, eles têm um ritual pós-morte que eles precisam costurar a boca do morto. E isso, na legislação brasileira, é proibido. Então, o que acontece é que, tanto de um lado, né, estatal, jurídico, quanto de um lado moral, social, essas religiões que não é todo mundo que né, assim, não é a moral estabelecida, elas acabam sofrendo muito preconceito mesmo. Mas vocês já viram o livro Tibetano dos Mortos? É um livro, né, tradicional que ele descreve depois da morte, né? O que acontece, né, na tradição deles lá depois da morte. É uma preparação também para quem vai morrer, para passar por esse caminho e tal. O que vocês querem fazer quando vocês morrerem? O que você quer que seja feito com o seu corpo? Todo esse podcast é justamente pra gente começar a falar sobre isso, entendeu? Vamos deixar registrado aqui o que todo mundo quer verdade, se vocês morrerem amanhã. Eu não sei. Eu teria que pensar mais um pouco, sabe? Eu realmente acho muito legal aquele lance do corpo do cara tá no barco e depois tacar uma flecha de fogo, mas eu sei que isso não é real, que não vai proibido. acontecer. Então.
Eu sei que minhas cinzas não vão para o espaço, porque eu posso até melhorar financeiramente, mas acho que nem tanto. Mas eu gostaria, talvez, ser cremado, mas eu sei que seria. Aí entra uma questão da família, pelo menos. Pelo menos se fosse nesse momento, minha família é extremamente cristã, eles não seriam a favor de me cremar. Mas você já chegou a conversar com a sua família sobre isso? Sentar e falar, olha, o meu desejo é ser cremado. Não, porque eu não tenho tanta convicção disso, mas algo que eu realmente quero é que os meus órgãos sejam doados. Isso eu quero, e isso eu já falei. Eu acho que a urna funerária em posição fetal é uma ideia legal. Tradicional, povos originários e tal. Para escolher, eu pensava em ser enterrado por conta da decomposição, de virar adubo e tal, e fazer parte, né? Mas como tem toda a questão do embalsamamento ou embalsamento? Embalsamento. Embalsamento e das questões químicas que não vai ajudar em nada o solo, então acho que ser cremado seria legal, depois jogar as minhas cinzas. Eu penso assim, quanto menos impacto ambiental puder causar depois de morto, porque eu já causo bastante em vida, melhor. O Carl Sagan, ele tem uma frase bonita, né? Ele fala que nós viemos de poeiras de estrelas e nos tornaremos poeiras de estrelas de novo. Muito bonito e poético, mas a gente vai virar mesmo adubo. Queria. Primeiro, eu quero morrer em casa. Não quero morrer em hospitais. Eu quero que desliguem todos os meus aparelhos se eu tiver numa condição debilitada. Aí eu quero doar meus órgãos, se for possível, né? Se eles ainda estiverem bons. E eu quero muito um enterro natural. De realmente decompor ali na terra e tudo mais. E para minha pesquisa de TCC, eu pretendo achar uma funerária no Brasil que aceite isso. Como que funciona esse enterro normal? Coloca dentro de um caixão também, né? Ou não? Então, só que daí o caixão que você usa é geralmente um caixão de papelão ou de algum material biodegradável. Não deve ter nenhum impacto para o meio ambiente, né? Meu, vamos montar uma empresa para fazer isso. Ecodef. Parece também. uma banda de death metal ecológica, tá ligado? Ativista, né? E lugar em cemitério também é uma questão, né? Os lugares são caros, né? Demais. Até o ponto em que o ser humano consiga transferir a sua mente para um programa de computador. Tem um livro de um cara que chama Fustel de Coulanges, que chama A Cidade Antiga. E daí ele traz esse tema, né, do culto dos mortos, o porquê do culto dos mortos e tal. E ele explica que como os mortos eram vistos como deuses, né, eles eram para ser adorados e temidos. Então você tinha que servir esses banquetes, esses adornos e tal, porque senão os mortos iam sair dos seus túmulos e iam atrás de você de noite e tal, não sei o quê. Então, esse medo da morte tá aí desde sempre, né? Porque começou a ser visto como sobrenatural aquilo, né? Como essa ideia do fantasma e não sei o quê. Porque foi o primeiro mistério, né, da humanidade, assim. Oi, eu queria uma porção de batata. Bom, então é isso, galera. Chegamos ao ponto do nosso programa de hoje, onde nós fazemos indicações relacionadas ao tema que a gente acabou de discutir. E aí, quem quer começar dando a sua dica? Tem uma música do Raul Seixas. Não. Não, tá bom. Então eu volto. A minha indicação é O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que é um filme que fala sobre a Idade Média, né? Onde esse assunto morte era muito tratado, né? E também tem uma relação com o Apocalipse e tal. Dá até para fazer alguns paralelos com o momento de pandemia que a gente está vivendo. Bom, a indicação que eu vou fazer hoje é de uma música do Raul Seixas, e é a Canto para a Minha Morte. Eu, inclusive, tive que pedir para o Bruninho não indicá-la, porque eu já queria indicar ela. Inclusive, fiquei ouvindo ela antes de começar o programa. E como o total de 0 pessoas elogiou o meu momento que eu recitei um pedaço da música do Titãs no último podcast, eu vou recitar um pedaço da música do Raul Seixas novamente. Então, o finalzinho dela é assim: vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte. Morte, morte, que talvez seja o segredo dessa vida. Fica aí a minha indicação de hoje, então. Canto para a Minha Morte, Raul Seixas. Bom, eu quero indicar primeiro o filme que eu já indiquei, né? A Partida, um filme japonês, muito legal.
E quero indicar também um livro do Norbert Elias, que se chama A Solidão dos Moribundos. Eu vou indicar o Midnight Gospel e eu vou indicar o episódio justamente aquele que fala da morte. Não lembro, não sei qual é o episódio, acho que é o sexto ou sétimo. É o seguinte, assiste o sexto, sétimo e o oitavo, que esses 3 últimos ele vai tratar desse tema da morte. Inclusive no último ele entrevista a mãe dele, é super bonito, tipo rola assim um ciclo da vida, é super significativo. Na verdade, assista tudo, cara, porque é da hora. Se você gosta de animação, se você gosta de podcast, se você gosta do Batata Cast, você vai gostar um pouquinho menos do Midnight Gospel, porque o nosso é o melhor, mas ele é o segundo melhor podcast. Bom, então é isso, galera. Espero que esse papo não tenha sido muito morto. Muito obrigado por você que escutou até aqui e não morreu de tédio. Espero que não. Eu vou parar de falar de morte, porque eu já tô fazendo vários trocadilhos e já tá ficando ruim. Então é isso. Eu sou o Constant, jornalista e humorista, e espero que vocês vivam para ver o nosso podcast da semana que vem. Muito obrigado. Aquele abraço. Valeu, galera. Boa noite. E é perigoso fazer essas piadas sobre morte, né? Porque pode acontecer de alguém morrer mesmo, né? Leonardo aí, tô indo nessa. Mas assim, só por hoje, né, gente? Ninguém sabe o dia de amanhã. Aliás, muito obrigado, Isabela, pela sua participação. Palmas Obrigado. para a Isabela. Trouxe muito conteúdo para o nosso podcast de hoje. Muito obrigado. Eu tenho que dar tchau também? Uhum. Bom, eu queria agradecer primeiro pela participação aqui. E eu sou a Isabela e vamos falar mais sobre morte. O Tupac, ele foi fumado, a cinza dele, pelos caras da banda dele. Que da hora, velho. É igual o Kate Richards, que cheirou o pai, né, mano? Infelizmente não tem como a gente invocar ninguém, nenhum morto, não, né? Seria legal. Seria lugar de fala, né? Ter um morto aqui falando. A gente não é Deus porque a gente morre. Se a gente não morresse, a gente seria deuses. Seremos deuses. Ou vampiros. Eu prefiro ser vampira.